Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem é o novo reforço para o ataque do Timão? E as situações de Balbuena, Bruno Mendes e Fausto Vera? E o Luan, hein? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O Corinthians está contratando Christian Barletta, de 22 anos, jogador do São Bernardo, que faz uma belíssima campanha no Campeonato Paulista, né? Vice-líder geral, está no grupo do Palmeiras, vai enfrentar o Alviverde aí nas quartas de final do Campeonato Paulista, né? Porque se enfrentam os dois primeiros de cada grupo, pode até ser líder do grupo ainda, restam 2 rodadas, mas o Christian Barletta tem sido um destaque, jogando pelo lado direito, atacante, de perna canhota, né? Fazendo 4 gols aí no campeonato, chamando a atenção de muita gente. Quem é o Christian Barletta? Bom, já trouxe aqui algumas características dele. Para quem está acompanhando o São Bernardo é muito fácil, né? Porque ele tem sido um jogador muito acionado lá, pode fazer também uma parte por dentro, pode fazer os 2 lados do campo, pode fazer um jogador mais agudo, mas preferencialmente ele faz essa ponta direita. Ele pode ser um substituto eventual para o Adson, ou pode jogar como um segundo atacante, né, colado ali no Yuri Alberto, pode ser uma alternativa, né, do que hoje, por exemplo, o Corinthians tem com o Romero, que acaba entrando no segundo tempo para fazer ali o lado direito. Só que ele tem uma característica diferente, né? Ele tem a finalização, ele tem o drible, ele corta para dentro, ele tem 21 anos apenas, é um jogador nascido em Limeira, que foi revelado pelo Renovicente do Paraná, no Sub-15 ainda, que é um clube formador. Daí ele vai para o Joinville, onde ele se profissionaliza. O Joinville ainda detém os seus direitos. Só que ele foi emprestado para o Bahia em 2021, não conseguiu ir muito bem, voltou ao Joinville, foi cedido a Chapecoense, aí sim, sob comando do técnico Gilmar Dalpozo, dos 38 jogos disputados lá, onde ele esteve, ele participou de 21 como titular. Só que ele volta para o Joinville e aí firma um contrato até novembro de 2024 com o São Bernardo, mas agora ele está sendo negociado aí com o Corinthians, porque o Corinthians, né, acabou se interessando muito pela contratação desse jogador. Um jogador bem interessante, jovem, promissor, que talvez não seja um titular absoluto, mas pode compor grupo, né? A gente está falando de uma temporada longa em que o Corinthians tem melhorado o seu banco de reservas, de jogadores para mudarem uma partida, e aí você tem Paulinho, você tem o Juliano, que era reserva, virou titular, se o Rony virar um titular, você tem já o Fausto na reserva, você tem o Maicon, tudo isso para o meio campo, para o ataque faltam jogadores. Então hoje você tem só o Romero que não está sendo efetivo, a não ser jogadores da base ali, como o Pedrinho, como o Giovani, o Pedrinho nem recebeu uma oportunidade ainda e tal, então acho interessante esse modelo de negócio de contratação. Se fala num outro jogador do Campeonato Paulista, só que esse eu nem destaquei muito porque ainda é um mero monitoramento e o Inter de Porto Alegre, o Internacional, está muito mais à frente nessa negociação que diz respeito ao volante colombiano Richard Rios, do Guarani, revelado pelo Flamengo. O Flamengo ainda tem 25% dele. Ele foi revelado lá em 2020, disputou 7 jogos, foi emprestado ao Mazatlán do México. Só que aí, em agosto do ano passado, ele disputou, ele voltou, né, e assinou com o Guarani e tudo mais. Tá fazendo uma boa campanha também, o Corinthians se interessou, mas o Inter tá mais à frente nesse negócio. De qualquer forma, a gente ainda não sabe, porque tem outros clubes interessados. O próprio Cruzeiro também manifestou interesse. Vamos ver para onde vai o Richard Rios, mas o Christian Barletta, sim, é um negócio que está praticamente encaminhado pela equipe do Corinthians. Depois da vitória sobre o Mirassol, o diretor de futebol, Roberto de Andrade, na zona mista, conversou com os repórteres e esclareceu várias situações em relação a reforços, inclusive o Christian Barletta, ele mesmo, ele disse que não tinha nada, que está só conversando e tudo mais, mas as informações é de que está tudo acertado. Mas ele confirmou outras situações que a gente precisava saber, como por exemplo, Balbuena. O Balbuena tem contrato de empréstimo com o Dinamo de Moscou até a metade do ano. Hoje é reserva, não tem agradado muito, e até por isso o Roberto de Andrade falou o seguinte na zona mista: olha, a situação do Balbuena a gente vai ter que esperar um pouco mais, porque depende não depende da gente, depende dos caras lá, talvez haja uma possibilidade de mais uma renovação de empréstimo, mas nesse momento não tem nada. A verdade é que hoje, se o Corinthians tivesse que decidir, o Corinthians não ficaria com o Balbuena, mas
Se houver uma possibilidade de renovar o empréstimo até o final do ano, até metade do ano que vem, enfim, aí sim, no mesmo modelo de negócio que fez com que o Corinthians ficasse mais um tempo com o Maicon do Shakhtar Donetsk, renovando o contrato de empréstimo. Se isso acontecer, o Balbuena fica, senão provavelmente vai embora, se despede na metade do ano. O Bruno Mendes, aí sim, o Bruno Mendes tem uma questão complicada, porque ele tem um contrato até dezembro desse ano. Na metade do ano ele já poderia assinar um pré-contrato. O Inter está com os olhos arregalados, esperando esse mês chegar para assediar o Bruno Mendes, para ir para cima do Bruno Mendes, para poder assinar um pré-contrato com ele e aí no final do ano ele ficar livre e de graça defender as cores do Inter. Ele teve uma belíssima passagem por lá, até hoje os caras sentem falta e gostariam do retorno do Bruno Mendes. Até porque o Inter tem uma questão do Gabriel Mercado que já está numa idade considerável, o Vitão, o Inter não sabe se vai conseguir resolver a situação dele também, porque tem o mesmo negócio, né, da Ucrânia lá, então daqui a pouco ele tem que voltar, o Inter tá de olho nessa situação, então o Bruno Mendes seria uma reposição já imediata ali, né, pelo menos para a próxima temporada. Então, mesmo assim, o Roberto de Andrade disse que mês que vem os representantes do Bruno Mendes estarão em São Paulo e aí sim ele tratará da renovação. Então ele confirmou que o Corinthians vai renovar com o Bruno Mendes. Hoje o uruguaio é titular da equipe do Fernando Lázaro, né? Então tem que ficar realmente. Fausto Vera, por que eu botei o Fausto Vera aqui? Porque saiu uma especulação, uma notícia, na verdade, acho que o Jorge Nicola, me corrijam se eu estiver errado, não tem problema nenhum, não quero dar o crédito errado aqui, de que o Vitor Pereira queria muito o Fausto Vera no Flamengo. Foi ele que indicou o volante para o Corinthians, né? Contratado junto ao Argentinos Júnior por 5 milhões de dólares referentes a 70% dos direitos econômicos. 27 milhões de reais. Claro que isso não foi pago de uma vez só, mas foi a negociação que envolveu a compra desse bom volante argentino de 22 anos para a equipe do Corinthians. O Vitor Pereira está desesperado para encontrar um substituto para o João Gomes, né? Porque ele entende que o Flamengo está sem muito poder de marcação, não joga tanto sem a bola e o Fausto Vera cairia como uma luva. Mas o Roberto de Andrade, pelo menos publicamente, disse que não tem absolutamente nada, que ele tem contrato, porque muita gente também especula o seguinte, poxa, mas o Lázaro não põe ele para jogar, daqui a pouco o cara vai querer ir embora. Não tem essa história, gente. Ele tem contrato, o Corinthians tem uma longa temporada. O Lázaro falou que o futebol é muito dinâmico realmente. Hoje o Rony está adquirindo uma condição de titular, mas o Fausto, que jogou, enfim, poucos jogos, ele teve lesões, ele teve lesão lá no começo da temporada, voltou, sentiu mais uma lesão, então não teve como o Fausto ter tido uma sequência longa assim para ser um titular absoluto. Ele está entrando aos poucos, está ganhando minutagem e não tem como discutir. Hoje o Rony fisicamente, tecnicamente é titular da função e o Fausto, assim que recuperar, como o Maicon, eles serão muito importantes ao longo do ano. É uma temporada muito longa de muitos campeonatos, de muitos jogos. Então não tem essa história de ele não tá jogando, vai querer sair. Esqueçam isso. E mesmo que o Vitor Pereira queira, arranque os cabelos, se desespere lá, o Corinthians não deve liberar esse jogador, tá? Fiquem tranquilos. E vamos fechar com o Luan. Já trouxe aqui a informação de que o Luan está treinando em separado, de que a ideia do Corinthians, pelo menos numa informação que saiu, era de que o clube buscaria uma forma de rescisão, só que o Roberto de Andrade refutou essa ideia na zona mista. Ele disse que a rescisão é muito cara, então ele está treinando separado, como já está fazendo há muito tempo, palavras do Roberto de Andrade, e seguirá assim até o fim do contrato. Então, infelizmente, o Luan, que completou no fim de semana 1 ano sem entrar em campo pelo Corinthians, ele jogou 8 partidas, se eu não me engano, pelo Santos, na temporada passada, quando ele foi emprestado. E a última partida dele foi em novembro. Voltou, o Santos não quis ficar com ele não teve uma sequência, não foi um cara destacado lá. Voltou para o Corinthians, está fora dos planos, segue treinando em separado e assim ficará até o fim do contrato, vai até dezembro, recebendo os seus módicos R$800 mil por mês. Como eu disse, a pior contratação da história do Corinthians. Digo isso com tristeza, porque ele é um jogador que poderia dar certo no Grêmio, se ele voltasse, talvez, né? Aí todo mundo me faz essa pergunta, você não aceitaria, Chico? Leva ele para o Grêmio? Eu aceitaria, eu gostaria, só que o problema é que ele custou muito caro e não dá para você pagar hoje, nem que fosse a metade do salário do Luan, para um jogador que você não sabe se ele vai corresponder.
O Lucas Lima encontrou um modelo de negócio com o Santos depois que o contrato dele terminou com o Palmeiras. Vê se o Santos ia pagar metade do que ele ganhava no Palmeiras para ele ser emprestado no último ano. O Fortaleza entrou num modelo de negócio lá, o Palmeiras conseguiu e tudo mais, né? Porque viu que ele não ia jogar mais no Palmeiras. Se o Corinthians conseguisse com o Grêmio pagar uma parte, como o Santos pagou ano passado, né? O Santos pagou 100 mil reais apenas e o Corinthians arcou com o resto. Vejam só. Olha que ponto o Corinthians chegou, né? Para fornecer ele para um rival. Mas enfim, mesmo assim ele não jogou. Então não sei, eu fico triste com essa situação porque o Luan é um ídolo do Grêmio. Só que no Corinthians ele não rendeu, não correspondeu e enfim. E o cara ficar desse nível, né? Que custa tudo isso, ficar treinando em separado até o fim do contrato, é um desperdício de dinheiro, de talento, de qualquer coisa. Enfim, pelo visto vai ficar aí treinando, não vai jogar, não vai rescindir e essa é a situação. O que vocês acharam de todas essas notícias? Comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!